Enfermeira foi demitida por socorrer um mendigo ferido, sem imaginar que havia salvado o homem mais rico da cidade. Sara Lima estava terminando mais um plantão noturno no Hospital Municipal São José, quando ouviu os gritos vindos da entrada de emergência. Eram 4 da manhã de uma sexta-feira gelada, e ela tinha acabado de fechar a última ficha de atendimento quando 2 seguranças arrastaram um homem pelas axilas, deixando um rastro de sangue no chão recém-limpo. Mais um mendigo bêbado, resmungou Rodrigo, o enfermeiro-chefe, sem nem levantar os olhos da papelada. Coloque-o na maca lá do fundo e espere amanhecer. Não vamos gastar recursos com esse tipo de gente agora. Sara observou o homem sendo arrastado. Ele estava inconsciente, com ferimentos profundos na testa e no braço esquerdo, a roupa suja e rasgada em vários pontos. Pelos ferimentos, era óbvio que tinha levado uma surra violenta. Não era apenas bebedeira. Havia sangue fresco demais, machucados recentes demais. Rodrigo, ele está ferido de verdade. Olha só o tanto de sangue, disse Sara, aproximando-se da maca onde haviam colocado o homem. Sara, quantas vezes vou ter que explicar? Não desperdiçamos material caro com mendigo. Deixe-o dormir a bebedeira e, de manhã, ele vai embora sozinho. Rodrigo falou sem paciência, voltando a atenção para os papéis. Mas Sara não conseguia ignorar. O homem tinha um corte profundo na testa, que sangrava muito, e o braço estava numa posição estranha, possivelmente quebrado. Se não fosse atendido logo, poderia ter complicações sérias. Ela olhou ao redor e viu que os outros enfermeiros fingiam estar ocupados demais para se envolver. Vou pelo menos limpar os ferimentos e fazer um curativo básico, disse Sara, pegando uma gaze e soro fisiológico no armário de suprimentos. Sara, estou te avisando. Não mexa com isso. A administração anda de olho em gastos desnecessários. Rodrigo elevou o tom de voz, mas Sara já estava ao lado da maca. Ela começou a limpar cuidadosamente o sangue do rosto do homem. Por baixo da sujeira e dos machucados, conseguia ver que ele não era tão velho quanto parecia à primeira vista. Devia ter uns 40 anos, cabelos escuros e bagunçados, pele bronzeada pelo sol. As mãos, mesmo sujas, não pareciam de quem passou a vida toda na rua. Sara, para com isso agora, Rodrigo gritou, fazendo outros enfermeiros olharem na direção deles. Você está desobedecendo uma ordem direta. Rodrigo, sou enfermeira há 8 anos. Jurei salvar vidas, não escolher quais vidas merecem ser salvas, respondeu Sara, continuando a limpar os ferimentos. A discussão chamou a atenção de outros funcionários do plantão. Marcela, a enfermeira que sempre competia com Sara por promoções, aproximou-se com um sorriso maldoso nos lábios. Gente, olhem só, a Sara virou salvadora da pátria, gastando nosso material com mendigo, enquanto a gente rala aqui com pacientes de verdade. Disse alto, para todos ouvirem. Paciente é paciente, Marcela. A profissão não escolhe classe social, respondeu Sara, mas sentia o rosto esquentar de constrangimento com todos olhando para ela. Ah, para, Sara. Todo mundo sabe que você só faz isso para aparecer. Quer ser a boazinha da história? Zombou outro enfermeiro, Carlos, juntando-se à provocação. Aposto que, se fosse alguém da sua família esperando atendimento, você não ia querer que gastassem tempo com um mendigo. O que mais doía era que Sara realmente acreditava no que estava fazendo. Ela entrou na enfermagem por vocação, porque queria ajudar pessoas. Ver colegas tratando um ser humano como lixo a revoltava profundamente. Não estou fazendo isso para aparecer. Estou fazendo porque é meu trabalho, disse Sara, aplicando o antisséptico no corte da testa do homem. Trabalho é cumprir ordens do enfermeiro-chefe. Marcela riu, mas a Sara sempre achou que era melhor que todo mundo mesmo. Gustavo na maca estava consciente há alguns minutos, mas mantinha os olhos fechados. Tinha acordado com as vozes alteradas e ouvia toda a discussão. O que mais o impressionava não eram as ofensas que recebia. Já tinha ouvido coisa pior nas últimas semanas vivendo nas ruas. O que o impressionava era a determinação da enfermeira em defendê-lo.
Ele sentia as mãos dela, cuidadosas e gentis, limpando seus ferimentos. Sentia o carinho genuíno em cada movimento. Fazia muito tempo que alguém o tocava com tanta humanidade e, pelas vozes ao redor, ela estava sendo humilhada pelos colegas por causa dele. Sara, estou te dando uma última chance. Para com essa palhaçada agora ou você vai ter problemas sérios, disse Rodrigo, aproximando-se da maca com uma expressão ameaçadora. Rodrigo, só estou fazendo um curativo básico. Não estou pedindo cirurgia nem exame caro. Só humanidade básica, respondeu Sara, terminando de limpar o corte. Humanidade? Sara, acorda para a vida. A gente está aqui para trabalhar, não para ser Madre Teresa de Calcutá. Carlos riu e outros enfermeiros riram junto. Gustavo apertou os punhos discretamente. Estava ouvindo a mulher que tinha salvado sua vida ser humilhada e ridicularizada por fazer o trabalho dela com dignidade. Ele queria se levantar, queria defendê-la, mas sabia que, se revelasse que estava consciente, só pioraria a situação. Olha só, gente. A Sara está toda emocionada cuidando do namorado novo. Marcela fez uma piada cruel que arrancou gargalhadas dos outros. Sara sentiu lágrimas picarem os olhos, mas não ia dar o braço a torcer. Terminou o curativo e checou o pulso de Gustavo. Estava normal, forte. Pelo menos não havia perigo imediato de vida. Pronto, está limpo e com curativo. Agora ele pode descansar sem risco de infecção, disse Sara, guardando os materiais. Parabéns, Sara. Você gastou 15 Rileys em material para limpar um mendigo que vai estar sujo de novo amanhã, disse Rodrigo com sarcasmo. Espero que você se sinta uma heroína. Sara não respondeu. Olhou uma última vez para o homem na maca, que parecia estar dormindo agora que estava limpo e com os ferimentos tratados. Havia algo no rosto dele que a intrigava, mas não conseguia identificar o quê. Sara, vem aqui. Preciso falar com você. Rodrigo chamou, indicando o corredor. Sara seguiu o enfermeiro-chefe para um canto mais reservado, já pressentindo que a conversa não seria boa. Rodrigo estava com aquela expressão que fazia quando ia tomar decisões que sabia serem injustas, mas que o beneficiavam politicamente. Sara, você me desobedeceu na frente de toda a equipe. Questionou minha autoridade e gastou material sem autorização, disse Rodrigo em tom oficial. Rodrigo, eu só fiz um curativo básico. 15 Rileys de material não vão quebrar o hospital, respondeu Sara, tentando manter a calma. Não é só o dinheiro, Sara. É a questão da hierarquia. Se eu deixo você passar por cima das minhas ordens, amanhã todo mundo vai achar que pode fazer o que quer. Sara percebeu, pelo tom dele, que a conversa já tinha um rumo definido. Rodrigo havia tomado a decisão antes mesmo de chamá-la para conversar. Vou ter que te dar uma advertência por escrito, por insubordinação e uso inadequado de recursos, disse Rodrigo, tirando uma folha do bolso. E dependendo da reação da administração, pode vir coisa pior. Rodrigo, isso é absurdo. Eu salvei a vida de um homem que estava ferido, disse Sara, mas sabia que estava desperdiçando saliva. Você desobedeceu uma ordem direta e no hospital, isso tem consequências. Na maca, Gustavo ouviu tudo. Cada palavra da advertência injusta, cada tom de ameaça na voz do enfermeiro-chefe. A mulher que tinha cuidado dele com carinho estava sendo punida por ter feito a coisa certa. Ele fechou os punhos com mais força, lutando contra o impulso de se levantar e contar a verdade sobre quem realmente era. Sara assinou a advertência com mãos trêmulas. Anos de uma carreira impecável, manchados por um ato de humanidade. Era irônico e revoltante ao mesmo tempo. Quando voltaram para a área de atendimento, os outros enfermeiros olharam para Sara com expressões que variavam entre pena e satisfação maldosa. Marcela tinha aquele sorrisinho de quem tinha acabado de ganhar um ponto na política interna do hospital. E aí, Sara, valeu a pena bancar a heroína? Perguntou Marcela baixinho, fingindo organizar prontuários. Sara não respondeu. Terminou de organizar seu posto de trabalho em silêncio. Guardou seus pertences pessoais e pegou a bolsa. Seu plantão tinha acabado, e ela só queria sair dali e esquecer aquela noite maldita.
Antes de sair, ela olhou mais uma vez para a maca onde estava Gustavo. Ele parecia estar dormindo profundamente. Respiração regular, cor melhor depois da limpeza. Pelo menos tinha feito a diferença para uma pessoa, mesmo que isso custasse caro para ela. "Melhoras?", sussurrou ela baixinho, achando que ele não podia ouvi-la. Mas Gustavo ouviu. E quando Sara saiu pela porta de emergência na manhã fria, ele abriu os olhos lentamente. Pela primeira vez em semanas, havia algo além de tristeza e raiva no seu peito. Havia gratidão e determinação. Sara caminhou até o ponto de ônibus na madrugada, enrolada no casaco fino, pensando no que acabara de acontecer. A advertência oficial já estava em sua ficha, e ela sabia que Rodrigo não ia deixar por isso mesmo. Nos próximos dias, qualquer escorregão seria usado como desculpa para algo pior. Ela olhou para as próprias mãos, ainda com resquícios de sangue sob, mesmo depois de lavá-las várias vezes. Tinha feito a coisa certa, tinha certeza disso. Mas no mundo onde vivia, fazer a coisa certa aparentemente tinha um preço alto demais. O ônibus chegou vazio, como sempre nesse horário. Sara se sentou na janela e apoiou a cabeça no vidro gelado, observando a cidade despertar lentamente. Em algumas horas, estaria de volta para outro plantão, fingindo que nada tinha acontecido. Mas alguma coisa havia mudado dentro dela naquela noite. Uma semente de revolta que ela ainda não sabia que cresceria e mudaria sua vida completamente. Gustavo esperou até o movimento do hospital diminuir completamente antes de se levantar da maca. Eram quase 6 da manhã e apenas uma enfermeira sonolenta ficara de plantão para os casos de emergência. Ele se moveu devagar, testando os ferimentos. A dor no braço era intensa, provavelmente estava quebrado mesmo, mas não havia nada que pusesse sua vida em risco imediato. Ele caminhou até o banheiro dos funcionários, onde conseguiu se ver no espelho pela primeira vez desde a surra que tinha levado. O curativo na testa estava bem feito, profissional. Sara tinha trabalhado com cuidado e carinho, mesmo sendo humilhada pelos colegas. Gustavo passou os dedos sobre o curativo, lembrando da gentileza das mãos dela. No bolso interno da jaqueta rasgada, protegido por um plástico, estava seu celular. Milagrosamente tinha sobrevivido à confusão da noite anterior. Gustavo o ligou e viu dezenas de chamadas perdidas, mensagens de texto urgentes, e-mails de trabalho. Seu desaparecimento não tinha passado despercebido. A primeira ligação foi para Marcos, seu motorista e segurança pessoal. O telefone nem terminou de tocar. "Gustavo, pelo amor de Deus, onde você está? Estamos procurando você há 3 dias. A voz de Marcos estava carregada de alívio e desespero. "Marcos, estou no Hospital Municipal São José. Vem me buscar mais discreto. Não quero chamar atenção." "Hospital? O que aconteceu? Você está ferido? Eu chamo uma ambulância particular agora mesmo." "Marcos, para. Escuta o que eu estou falando. Vem me buscar sozinho. Carro comum. Nada de limusine, nada de escândalo e traz roupas normais." Gustavo desligou antes que Marcos pudesse fazer mais perguntas. Ele voltou para a maca e fingiu estar dormindo novamente, esperando a chegada do motorista. Mas sua mente fervilhava com planos. Primeiro, ele precisava saber o nome completo daquela enfermeira. Depois precisava descobrir tudo sobre ela. 40 minutos depois, Marcos apareceu no hospital vestindo jeans e camiseta, disfarçado como um parente qualquer visitando alguém internado. Quando viu Gustavo, teve que se controlar para não fazer perguntas na frente de outras pessoas. "Primo, como você está?" disse Marcos alto, representando bem o papel. "Melhor agora que você chegou", respondeu Gustavo, se levantando devagar. "Vamos para casa." Eles saíram do hospital caminhando devagar, Gustavo apoiado no braço de Marcos. No carro, longe de ouvidos indiscretos, Marcos finalmente pôde fazer as perguntas que estava engolindo. "Gustavo, pelo amor de Deus, onde você esteve esses 3 dias? A empresa está de cabeça para baixo, a diretoria está desesperada."
Sua secretária quase teve um colapso nervoso. Gustavo olhou pela janela, vendo a cidade acordar para mais um dia. Estava investigando algumas coisas, Marcos, pessoalmente. Investigando o quê? E como você acabou nesse estado? Lembra da denúncia anônima que recebemos sobre má administração em hospitais públicos que recebem nossas doações? Marcos assentiu. Gustavo era dono da GR Holdings, um conglomerado que controlava empresas de tecnologia, construção civil e investimentos. Uma das marcas registradas da empresa eram as doações para hospitais públicos, mas recentemente tinham chegado denúncias de má gestão e corrupção. Resolvi investigar pessoalmente. Me disfarcei de morador de rua e fiquei 3 dias observando o Hospital Municipal São José. Gustavo continuou. O que vi lá dentro é muito pior do que imaginávamos. E como você se machucou? Outros moradores de rua tentaram me roubar ontem à noite. Levei uma surra, mas consegui informações valiosas e conheci alguém que vai mudar completamente nossa estratégia. Marcos conhecia Gustavo há 10 anos e sabia reconhecer quando o patrão estava planejando algo grande. Havia uma energia diferente na voz dele, uma determinação que ia além dos negócios. Quem você conheceu? Uma enfermeira chamada Sara. Ela foi a única pessoa no hospital inteiro que me tratou como ser humano. Me salvou, Marcos. E foi humilhada pelos colegas por causa disso. Eles chegaram à mansão de Gustavo na Barra da Tijuca, uma propriedade de 2.000 mm², escondida atrás de muros altos e jardins exuberantes. Marcos ajudou Gustavo a entrar e imediatamente chamou o médico particular para examinar os ferimentos. Dr. Henrique Marques chegou em 20 minutos, trazendo uma maleta completa de equipamentos. Era o médico da família há anos, acostumado a atender emergências discretas da elite carioca. Gustavo, pelo amor de Deus, que loucura foi essa? Você está com o braço quebrado e esse corte na testa precisava de pontos a horas. Henrique, me trata aqui mesmo. Não quero ir para hospital particular agora. E não registra nada oficialmente. Enquanto o médico trabalhava fazendo uma tala improvisada no braço e suturando o corte da testa, Gustavo contava sua experiência dos últimos 3 dias. O que tinha visto no hospital era um reflexo de tudo que estava errado no sistema público de saúde. Gustavo, você podia ter morrido. Investigação se faz com profissionais, não se disfarçando de mendigo pelas ruas. Dr. Henrique resmungou enquanto aplicava a anestesia local. Se eu tivesse mandado investigadores profissionais, eles nunca teriam visto o que eu vi. Nunca teriam conhecido Sara. Depois que o médico terminou o atendimento e foi embora, Gustavo chamou Marcos para uma conversa séria. Eles se sentaram no escritório da mansão, um ambiente revestido em madeira nobre com vista para o mar. Marcos, preciso que você contrate o melhor investigador particular da cidade. Quero saber tudo sobre Sara Lima, enfermeira do Hospital Municipal São José. Tudo, onde ela mora, família, formação, situação financeira, histórico profissional. Quero saber que tipo de pessoa ela é, se tem filhos, se é casada, quais são os sonhos dela. Marcos anotava tudo em um bloco, mas estava claramente preocupado. Gustavo, você tem certeza que não bateu a cabeça mais forte do que imagina? Isso parece obsessão. Não é obsessão, Marcos. É gratidão e estratégia. Essa mulher tem algo que nossa empresa precisa desesperadamente. O quê? Integridade genuína. Ela arriscou o próprio emprego para cuidar de um desconhecido que todo mundo tratava como lixo. Pessoas assim são raras. Marcos conhecia Gustavo bem o suficiente para saber que, quando ele tomava uma decisão, era melhor não questionar. Certo. Vou ligar para Roberto Silva. Ele é o melhor investigador que conhecemos. E, Marcos, quero o resultado rápido. Se ela sofreu retaliação por me ajudar, preciso saber hoje. Enquanto Marcos fazia as ligações, Gustavo tomou um banho longo e colocou roupas limpas pela primeira vez em 3 dias. No espelho do banheiro ele mal se reconhecia. 3 dias nas ruas tinham mudado sua perspectiva sobre muitas coisas, principalmente sobre o que realmente importava na vida.
Roberto Silva chegou à mansão no final da tarde, trazendo equipamentos de última geração e uma equipe pequena, mas eficiente. Era um homem de 50 anos, cabelos grisalhos, que havia trabalhado na Polícia Federal antes de abrir sua empresa de investigação particular. Senhor Gustavo, posso fazer um trabalho completo em 48 horas, mas preciso saber, isso é para fins legais ou pessoais? Ambos. E Roberto, preciso de discrição absoluta. Se vazar qualquer informação sobre essa investigação, nossa parceria acaba hoje. Roberto assentiu. Trabalhar para Gustavo Ribeiro era um dos contratos mais lucrativos que tinha. Não ia estragar por uma indiscrição. Enquanto a investigação corria, Gustavo passou o dia seguinte analisando os relatórios financeiros do Hospital Municipal São José. Sua empresa doava R$500 mil por ano para a instituição, mas, pelos documentos, o dinheiro estava sendo desviado para compras superfaturadas e salários de funcionários fantasmas. No segundo dia, Roberto voltou com um dossiê completo sobre Sara Lima. As informações eram perturbadoras e inspiradoras ao mesmo tempo. Sara Lima, 29 anos, formada pela Universidade Federal Fluminense. Especialização em enfermagem de emergência. Trabalha há 8 anos no Hospital Municipal São José. Ficha limpa. Várias menções honrosas por dedicação ao trabalho. Roberto abriu uma pasta com documentos e fotos. Ela sustenta sozinha a mãe, que tem Alzheimer e está internada em uma clínica particular. O salário dela mal cobre os gastos médicos da mãe. Gustavo sentiu um aperto no peito. Sara estava passando por dificuldades financeiras sérias para cuidar da mãe doente, e ainda assim, tinha arriscado o emprego para ajudar um estranho. Continue, disse Gustavo. Ela mora em um apartamento de 2 quartos em Madureira, aluguel atrasado há 2 meses. Trabalha plantões duplos no hospital e faz faxinas em casas nos fins de semana para completar a renda. Faxinas? Sim. Ela limpa casas de madames em Ipanema aos sábados e domingos para conseguir pagar as contas. Gustavo fechou os punhos. Uma enfermeira qualificada, dedicada, honesta, sendo obrigada a trabalhar como faxineira nos fins de semana, enquanto vagabundos como Rodrigo ganhavam salários gordos para humilhar subordinados. Tem mais. Ontem ela foi demitida do hospital. O sangue de Gustavo gelou. Como assim demitida? Demissão por justa causa. O motivo oficial foi insubordinação e uso inadequado de recursos hospitalares. Ela foi chamada na sala da diretoria ontem de manhã e dispensada na hora. Roberto mostrou uma cópia do documento de demissão. Sara tinha perdido o emprego por ter cuidado dele. A injustiça era gritante, revoltante. Onde ela está agora? Trabalhando como faxineira em um prédio comercial no centro. Conseguiu o emprego ontem mesmo, através de uma amiga. Ganha 1/3 do que ganhava como enfermeira. Gustavo se levantou e começou a andar de um lado para o outro no escritório. Sara estava pagando um preço alto demais por ter feito a coisa certa, e ele tinha o poder de reverter essa situação. Roberto, quero que você monitore a situação dela. Qualquer problema, qualquer dificuldade, quero saber imediatamente. Senhor Gustavo, posso perguntar qual é o plano? Gustavo olhou pela janela, vendo o mar azul que se estendia até o horizonte. O plano é fazer justiça, Roberto. E talvez encontrar a pessoa certa para me ajudar a reformular completamente nossa estratégia de doações para hospitais públicos. Naquela noite, Gustavo não conseguiu dormir. Ficou na varanda da mansão, observando as luzes da cidade e pensando em Sara. Ela estava em algum lugar lá embaixo, provavelmente preocupada com as contas em atraso e com o futuro incerto por causa dele, por ter feito o que qualquer profissional de saúde deveria fazer. Na manhã seguinte, Gustavo tomou uma decisão que mudaria a vida de ambos para sempre. Marcos, prepara o carro. Vamos visitar alguns prédios comerciais no centro da cidade. Algum negócio específico? Vou atrás de uma faxineira que precisa saber quem realmente salvou naquela noite no hospital. Sara estava de joelhos no chão do 12º andar do edifício Presidente Vargas, esfregando o piso de mármore com uma força que extravasava toda a sua frustração.
3 dias desde a demissão injusta, e ela ainda não conseguia acreditar na rapidez com que sua vida tinha desmoronado. 8 anos de carreira exemplar destruídos por um ato de humanidade. O uniforme de faxineira era 2 números maior que o dela. Emprestado pela supervisora porque Sara não tinha dinheiro para comprar um próprio. As luvas de borracha machucavam suas mãos, acostumadas com a delicadeza dos procedimentos médicos, não com a brutalidade da limpeza pesada. Sara, termina esse andar logo que ainda tem outros 3 para limpar hoje, gritou Conceição, a supervisora de limpeza, uma mulher de 50 anos que administrava a equipe com punho de ferro. Sara murmurou sim, senhora, e continuou esfregando. O salário de faxineira era menos de R$ 1.000 por mês, 1/3 do que ganhava como enfermeira. Com as despesas da clínica onde a mãe estava internada, ela já não sabia mais como ia fazer as contas fecharem. Foi quando ouviu passos firmes no corredor. Ela levantou os olhos e viu um homem de terno azul marinho se aproximando, acompanhado por outro homem mais baixo, que parecia ser assistente ou segurança. O homem de terno estava diferente, elegante, bem cuidado, mas havia algo familiar no rosto dele. "Com licença", disse o homem, parando na frente dela. "Você é Sara Lima?" Sara se levantou devagar, tirando as luvas sujas. Era estranho alguém procurar por ela pelo nome, ainda mais naquele prédio onde era apenas mais uma faxineira invisível. "Sou sim. Posso ajudar em alguma coisa?" O homem a observou por alguns segundos em silêncio, como se estivesse tentando reunir coragem para falar. Havia algo nos olhos dele que ela reconhecia, mas não conseguia identificar o quê. "Meu nome é Gustavo Ribeiro. Preciso falar com você sobre uma noite no Hospital Municipal São José." O sangue de Sara gelou. Gustavo Ribeiro. Ela conhecia esse nome. Já tinha visto em jornais, revistas de negócios. Era um dos empresários mais ricos do Rio de Janeiro, dono de um império empresarial que valia bilhões. Mas o que um homem como esse quereria com ela? "Desculpe, senhor, mas acho que está confundindo. Eu trabalhava no hospital até alguns dias atrás, mas não me lembro de ter atendido ninguém com esse nome." Gustavo sorriu, e foi aí que Sara reconheceu os olhos, a forma como ele sorria. Mesmo limpo, bem vestido, com cara de milionário, ela reconheceu os olhos do homem que tinha socorrido naquela noite maldita. "Você me reconhece, não reconhece?" perguntou Gustavo suavemente. Sara sentiu as pernas ficarem bambas. Não podia ser. O mendigo ferido que ela tinha socorrido era Gustavo Ribeiro, um dos homens mais ricos do país. Isso não fazia o menor sentido. Eu não entendo." Sara gaguejou apoiando-se na parede. "Você salvou minha vida naquela noite, Sara. Me limpou, fez curativo. Me tratou como ser humano quando todo mundo me via como lixo. E foi demitida por causa disso." A revelação atingiu Sara como um soco no estômago. Ela se sentou no chão, incapaz de processar o que estava ouvindo. O homem que ela tinha ajudado, que custou seu emprego e sua carreira, era um bilionário disfarçado. "Isso não pode estar acontecendo", sussurrou Sara, cobrindo o rosto com as mãos. Gustavo se abaixou ao lado dela, ignorando o fato de estar sujando o terno caro no chão sujo do corredor. "Sara, sei que é difícil de acreditar, mas estou aqui para explicar tudo e para corrigir a injustiça que você sofreu por minha causa." "Você estava investigando o hospital", disse Sara, as peças se encaixando na mente dela. "Por isso estava disfarçado." "Exatamente. Recebemos denúncias de má administração em hospitais que recebem doações da minha empresa. Resolvi investigar pessoalmente." Sara levantou a cabeça e olhou para ele com uma mistura de choque e raiva. "Você me deixou perder o emprego sabendo que podia evitar? Ficou ali fingindo estar inconsciente enquanto eu era humilhada?" A acusação foi como uma facada no peito de Gustavo. "Sara, eu queria me revelar naquela hora. Queria defender você. Mas se eu fizesse isso, toda a investigação seria comprometida. E eu não imaginava que eles iriam te demitir." "Claro que iriam me demitir." Sara explodiu, levantando-se bruscamente. "Você não conhece aquele lugar."
Rodrigo estava procurando qualquer desculpa para me prejudicar há meses. Conceição apareceu no corredor, atraída pelos gritos. Sara, que conversa é essa? Você está trabalhando? Não, numa festa. Gustavo se virou para a supervisora com uma autoridade natural, que fez a mulher dar um passo para trás instintivamente. A senhorita nos dê alguns minutos, por favor. É uma conversa urgente. E quem é o senhor para dar ordens aqui? Retrucou Conceição, mas sem muita convicção. Gustavo Ribeiro, da GR Holdings, dono deste prédio. O rosto de Conceição empalideceu instantaneamente. Ela conhecia o nome. Sabia que a GR Holdings era proprietária do edifício onde trabalhava. Desculpe, senhor Ribeiro. Não sabia que... Sem problemas. Só preciso de alguns minutos a sós com a Sara. Conceição se afastou rapidamente, deixando-os sozinhos novamente. Sara observou a cena com uma amargura crescente. Bastava Gustavo revelar quem era para que as pessoas se curvassem diante dele. O poder do dinheiro era assim mesmo. Sara, sei que você está com raiva e tem todo o direito de estar, mas deixa eu explicar por que estou aqui. Para limpar sua consciência, perguntou Sara com sarcasmo. Para oferecer uma oportunidade que pode mudar sua vida e para fazer justiça. Sara cruzou os braços, mantendo distância. Que tipo de oportunidade? Gustavo respirou fundo. Primeiro, quero que você saiba que tenho provas de que sua demissão foi completamente injusta. Tenho gravações de conversas, documentos que mostram o esquema de corrupção no hospital. Posso fazer você ser reintegrada hoje mesmo, se quiser. E segundo, quero oferecer a você um cargo na minha empresa como supervisora de responsabilidade social na área de saúde. Salário de 15 mil reais por mês, plano de saúde completo, vale-refeição e um projeto especial para reformular completamente como lidamos com doações para hospitais públicos. Sara ficou em silêncio por um longo momento, processando a proposta. 15 mil reais era mais de 10 vezes o que ganhava como faxineira, 3 vezes mais do que ganhava como enfermeira. Era dinheiro suficiente para pagar o tratamento da mãe sem aperto, para viver com dignidade. Por que você está fazendo isso? Perguntou ela desconfiada. Porque admiro quem você é. Porque preciso de pessoas íntegras trabalhando comigo. Porque você provou que faz a coisa certa mesmo quando custa caro. E você acha que pode comprar minha consciência com um salário alto? A pergunta pegou Gustavo de surpresa. Não é sobre comprar sua consciência, Sara. É sobre dar a você a oportunidade de fazer a diferença em uma escala muito maior. Sara balançou a cabeça, ainda processando tudo. Gustavo, você não entende. Não é sobre dinheiro. É sobre dignidade. Você me deixou ser humilhada, me deixou perder meu emprego, me deixou passar por tudo isso quando podia ter evitado. Sara, eu não... Sara levantou a mão, interrompendo. Você não tem ideia do que passei esses 3 dias, dos telefonemas de cobrança, da vergonha de pedir dinheiro emprestado, de ver minha mãe perguntando por que eu estava tão triste. Gustavo sentiu o peso da culpa esmagando seu peito. Ele tinha se concentrado tanto na investigação que não tinha considerado completamente as consequências para Sara. Você tem razão. Fui egoísta. Pensei só na investigação e não nas consequências para você. Não tem desculpa para isso. A sinceridade na voz dele fez Sara hesitar. Ela podia ver arrependimento genuíno nos olhos de Gustavo. Não apenas culpa conveniente. O que você quer de mim exatamente? Perguntou Sara, a voz mais calma. Parceria. Quero que você me ajude a criar um sistema de fiscalização real nos hospitais que recebem nossas doações. Quero que você seja meus olhos e ouvidos, porque você conhece a realidade de quem trabalha lá dentro. E se eu disser não? Então eu respeito sua decisão, mas ainda vou usar as provas que tenho para reverter sua demissão e processar o hospital por assédio moral. Sara olhou ao redor, vendo o corredor sujo onde estava trabalhando, o balde com água suja, o uniforme folgado que a fazia se sentir invisível.
Depois olhou para Gustavo, elegante no seu terno caro, oferecendo uma chance de voltar a ter voz, relevância, a possibilidade de fazer diferença real. Preciso pensar, disse Sara finalmente. Claro. Quanto tempo você precisa? Alguns dias. E Gustavo, se eu aceitar, tem que ser do meu jeito. Sem privilégios especiais, sem proteção. Se eu não der conta do trabalho, você me demite como demitiria qualquer um. Gustavo sorriu. Exatamente a resposta que eu esperava de você. Ele tirou um cartão do bolso e a entregou para Sara. Meu número pessoal, liga quando decidir. E se eu não aceitar? Aí você volta a ser enfermeira no hospital com aumento salarial. E a certeza de que quem te perseguiu vai pagar pelo que fez. Sara pegou o cartão, sentindo o papel fino entre os dedos. Por que eu deveria confiar em você depois de tudo que aconteceu? Gustavo pensou por um momento antes de responder. Porque, mesmo ferido, mesmo levando surra na rua, mesmo perdendo a investigação, eu nunca vou esquecer como você me tratou naquela noite. Você me salvou, Sara, não só fisicamente. Você me lembrou que ainda existe bondade genuína no mundo. Sara guardou o cartão no bolso do uniforme. Vou pensar na sua proposta, mas, Gustavo, se for só para limpar sua consciência, pode esquecer. Não é sobre minha consciência, é sobre fazer a coisa certa. Sara voltou para o trabalho, mas sua mente estava em outro lugar. Gustavo saiu do prédio, mas ficou observando da calçada por alguns minutos, vendo, através das janelas, Sara voltando a esfregar o chão. Marcos, que tinha acompanhado tudo em silêncio, se aproximou. E aí, patrão? Ela topou? Ainda não, mas vai topar. Ela só precisa de tempo para processar tudo. Como tem tanta certeza? Gustavo olhou uma última vez para o prédio antes de entrar no carro. Porque ela é igual a mim, Marcos. Não consegue resistir à chance de fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. Sara passou 2 dias inteiros sem conseguir tirar a conversa com Gustavo da cabeça. Ela continuou trabalhando como faxineira, mas cada movimento era mecânico, automático. Sua mente estava dividida entre a raiva pela situação que tinha vivido e a curiosidade sobre a proposta que recebera. Na noite do segundo dia, ela finalmente tomou coragem para ligar para Gustavo. Eram quase 10 da noite quando ela discou o número do cartão, as mãos tremendo ligeiramente. Sara. A voz de Gustavo soou surpresa e aliviada ao mesmo tempo. Oi, Gustavo. Posso falar com você? Claro. Pode falar agora ou prefere que a gente se encontre pessoalmente? Sara respirou fundo. Quero ver essas provas que você disse que tem sobre minha demissão, sobre o hospital. Perfeito. Você pode vir na minha empresa amanhã de manhã ou prefere que eu vá até você? Prefiro ir na sua empresa. Quero ver com meus próprios olhos quem você realmente é. Gustavo deu o endereço da sede da GR Holdings na Barra da Tijuca. Sara anotou tudo em um papel amassado, ainda usando o uniforme de faxineira porque não tinha chegado em casa ainda. Na manhã seguinte, Sara acordou antes do despertador. Escolheu sua melhor roupa, uma calça social preta e uma blusa branca simples que usava para entrevistas de emprego. Não era elegante como os trajes que imaginava que as pessoas usavam na empresa de Gustavo, mas era o melhor que tinha. A sede da GR Holdings era um prédio de vidro de 20 andares, que ocupava um quarteirão inteiro na Barra. Sara se sentiu intimidada só de olhar para o edifício da calçada. Eram 2 mundos completamente diferentes, o dela e o de Gustavo. Na recepção, uma moça loira e elegante a atendeu com um sorriso profissional. Bom dia, em que posso ajudá-la? Tenho uma reunião marcada com Gustavo Ribeiro, Sara Lima. A recepcionista checou a agenda no computador. Ah, sim, Sara. O senhor Gustavo está esperando você. 19º andar, elevador à direita. No elevador, Sara observou seu reflexo no espelho. Mesmo com a roupa mais arrumada, ela se sentia deslocada naquele ambiente de luxo e poder. As pessoas que entravam e saíam do elevador vestiam ternos caros, carregavam maletas de couro, falavam sobre milhões como se fossem centavos.
O escritório de Gustavo ocupava metade do 19º andar. Sara foi recebida por uma secretária chamada Carla, uma mulher de meia-idade com um ar maternal que a deixou mais à vontade. Sara, que bom conhecê-la finalmente. O Sr. Gustavo falou muito sobre você. Ele está numa videoconferência, mas termina em 5 minutos. Sara se sentou numa poltrona de couro caríssima e observou o ambiente. Quadros nas paredes, vista panorâmica da cidade, móveis que custavam mais que seu salário anual. Era impressionante como Gustavo tinha conseguido esconder toda essa riqueza quando estava disfarçado de mendigo. Sara, a voz de Gustavo a trouxe de volta à realidade. Ele estava na porta do escritório, vestindo um terno cinza claro e sorrindo genuinamente. Oi, Gustavo. Entra, por favor. Obrigado por ter vindo. O escritório particular de Gustavo era ainda mais impressionante. Uma mesa de mogno gigantesca, estantes repletas de livros e prêmios, sofás de couro dispostos ao redor de uma mesa de centro, onde jornais e revistas estavam organizados perfeitamente. Senta aqui, Gustavo indicou uma das poltronas. Quer café, água, alguma coisa? Água está bom. Gustavo serviu água em um copo de cristal e se sentou na poltrona ao lado da dela, não atrás da mesa imponente. Sara notou o gesto. Ele estava tentando diminuir a distância hierárquica entre eles. Sara, antes de mostrar as provas, quero que você saiba que entendo sua raiva. Entendo porque não confia em mim. Se eu estivesse no seu lugar, sentiria a mesma coisa. Gustavo, vou ser direta com você. Passei a vida inteira acreditando que fazer a coisa certa era suficiente, que se eu fosse honesta, dedicada, competente, seria reconhecida. E de repente descobri que o mundo não funciona assim. Gustavo assentiu. Tem razão. O mundo é injusto na maioria das vezes, mas isso não significa que devemos parar de tentar mudá-lo. Fácil falar isso quando se tem bilhões no banco. A observação foi certeira e doeu. Gustavo tinha consciência do privilégio que sua riqueza lhe dava, mas também sabia que isso não diminuía a validade dos seus sentimentos ou intenções. Sara, posso te contar uma coisa? Eu não nasci rico. Meu pai era metalúrgico, minha mãe costureira. Consegui construir tudo isso porque tive oportunidades que muita gente não tem. E agora quero usar essa posição para criar oportunidades para outras pessoas. Sara o observou, tentando identificar sinais de mentira ou manipulação. Mas havia sinceridade na voz dele, uma vulnerabilidade que ela não esperava encontrar. Mostra as provas, disse Sara finalmente. Gustavo se levantou e foi até um armário de onde tirou uma pasta grossa. Sara, o que você vai ver aqui pode ser perturbador. São gravações, documentos, evidências de um esquema de corrupção que vai muito além do que você imagina. Ele colocou a pasta na mesa de centro e a abriu. Dentro havia dezenas de documentos, fotos, transcrições de conversas e um tablet com arquivos de áudio. Primeiro, as gravações da noite que você me atendeu. Gustavo apertou play no tablet. Sara ouviu sua própria voz defendendo o atendimento humanizado. Ouviu Rodrigo dando ordens para não gastar material com o mendigo. Ouviu os comentários maldosos dos colegas. Escutar tudo novamente foi doloroso e constrangedor. Como você conseguiu essas gravações? Eu estava consciente boa parte do tempo. Gravei tudo no meu celular. Queria evidências do tratamento que pacientes vulneráveis recebem no hospital. A gravação continuou, e Sara ouviu a conversa na sala da diretoria onde sua demissão foi decidida. Rodrigo, o diretor administrativo e 2 pessoas que ela não reconheceu discutindo como se livrar dela. Ela está questionando muito. Se deixarmos passar, outros funcionários vão achar que podem desobedecer ordens também, dizia a voz de Rodrigo. Demite por justa causa, respondia outra voz. Insubordinação. É o mais fácil e ela não tem como contestar. Sara sentiu náusea.
ouvindo como sua vida profissional tinha sido destruída de forma tão casual, como se ela fosse apenas um problema administrativo para resolver. Tem mais, disse Gustavo, colocando documentos na mesa. Estes são comprovantes de desvio de verbas, medicamentos que foram comprados, mas nunca chegaram ao hospital, equipamentos superfaturados, funcionários fantasmas na folha de pagamento. Sara examinou os papéis. Eram centenas de milhares de reais desviados todos os meses. Dinheiro que deveria estar salvando vidas estava enchendo bolsos de corruptos. Rodrigo está envolvido nisso tudo. Rodrigo é o braço direito do esquema. Ele demite funcionários honestos como você e contrata pessoas leais ao esquema. Por isso sua demissão foi tão rápida. Você representa uma ameaça para eles. Sara se recostou na poltrona, processando tudo. E agora? O que você vai fazer com essas informações? Depende de você. Como assim? Gustavo se inclinou para a frente, os olhos brilhando com determinação. Sara, eu posso entregar tudo isso para a Polícia Federal e o Ministério Público. Os corruptos vão ser presos. Você vai ser reintegrada. Vai receber indenização. Justiça feita. Mas isso não muda o sistema. Em 6 meses, outros corruptos vão ocupar os lugares dos que foram presos. Outros funcionários honestos vão sofrer retaliação. O problema vai continuar existindo. Sara começou a entender aonde Gustavo queria chegar. E qual é a sua proposta? Transformar o Hospital São José em um modelo de gestão transparente e atendimento humanizado. Usar nossa influência e recursos para criar um sistema que funcione de verdade. E precisamos de alguém que conhece a realidade de dentro para liderar isso. Você está falando de mim. Estou falando de nós, parceria. Você com o conhecimento prático, eu com os recursos e influência política. Sara se levantou e caminhou até a janela, observando a vista da cidade. Lá embaixo, milhões de pessoas viviam suas vidas, enfrentavam dificuldades, precisavam de um sistema de saúde que funcionasse. Gustavo, se eu aceitar isso, não vai ser só um emprego para mim. Vai ser uma missão pessoal. Espero que seja, porque é isso que vai fazer dar certo. Sara se virou para encará-lo. E se a gente fracassar? Se descobrirmos que o sistema é podre demais para ser consertado? Aí, pelo menos, vamos fracassar tentando fazer a coisa certa. E isso já é mais do que a maioria das pessoas faz. A resposta tocou algo profundo em Sara. Era exatamente o que ela sempre acreditara, mas tinha começado a duvidar depois da demissão injusta. Tenho uma condição, disse Sara finalmente. Qual? Quero voltar para o hospital como enfermeira primeiro, trabalhar uns meses na área assistencial, antes de assumir qualquer cargo administrativo. Quero que todos vejam que não sou apenas uma executiva que nunca colocou a mão na massa. Gustavo sorriu. Perfeito. E, Sara, tem mais uma coisa que preciso te contar. O quê? Sua mãe. Sei da situação dela, das dificuldades financeiras que você enfrenta. Se você aceitar trabalhar conosco, o plano de saúde da empresa vai cobrir todos os custos do tratamento dela, sem desconto no salário, sem coparticipação. Sara sentiu lágrimas picarem os olhos. A preocupação com a mãe era uma constante na sua vida, um peso que ela carregava sozinha há anos. Por que você está fazendo tudo isso? Gustavo se levantou e caminhou até ela. Porque você me salvou, Sara. Não só naquela noite no hospital. Você me lembrou do que realmente importa na vida. Me lembrou que ainda existe gente disposta a fazer a coisa certa, mesmo quando custa caro. Sara estendeu a mão para ele. Parceiros. Gustavo apertou a mão dela, sorrindo. Parceiros. Mas, Sara, tem uma coisa que preciso avisar. O quê? A partir de agora, nossa luta vai ser bem maior que apenas um hospital. O que descobrimos no São José é só a ponta do iceberg. Estamos entrando numa guerra contra um sistema corrupto que não vai aceitar mudanças pacificamente. Sara apertou a mão dele com mais força. Gustavo, passei a vida inteira fugindo de brigas. Acho que chegou a hora de enfrentar uma. 2 semanas depois,
Sara estava de volta ao Hospital Municipal São José. Mas, desta vez, a situação era completamente diferente. Ela entrou pela porta principal às 7 da manhã, vestindo um uniforme novo e carregando uma pasta com documentos que mudariam a vida de muita gente naquele lugar. Rodrigo quase engasgou com o café quando a viu caminhando pelo corredor. Ele estava conversando com Marcela e Carlos perto do posto de enfermagem quando Sara apareceu, sorrindo educadamente, como se nada tivesse acontecido. "Bom dia, pessoal", disse Sara com naturalidade, colocando a pasta sobre o balcão. "Sara, o que você está fazendo aqui?" Rodrigo gaguejou claramente em pânico. "Voltei ao trabalho. Reintegração por ordem judicial", respondeu Sara, tirando um papel da pasta. "Demissão anulada por falta de justa causa. Aqui está a decisão." Rodrigo pegou o documento com mãos trêmulas e leu rapidamente. Era uma decisão liminar, determinando a reintegração imediata de Sara, com todos os direitos trabalhistas preservados e uma indenização por danos morais. "Isso tem que ser engano", disse Marcela, lendo por cima do ombro de Rodrigo. "Você foi demitida por insubordinação. Tem testemunhas." Sara sorriu, mas foi um sorriso que não chegou aos olhos. "Marcela, tem muita coisa que vocês não sabem sobre aquela noite e sobre o que aconteceu depois." O ambiente ficou tenso. Outros funcionários se aproximaram, curiosos com a movimentação. A notícia da volta de Sara se espalhou pelo hospital em questão de minutos, gerando comentários sussurrados pelos corredores. Dr. Antônio Ferreira, o diretor administrativo do hospital, apareceu no corredor, acompanhado por 2 homens de terno que Sara não conhecia. Pelo jeito formal como se vestiam e se comportavam, provavelmente eram advogados. "Senhorita Sara Lima?", perguntou um dos homens. "Sou eu, Dr. Paulo Mendes, advogado da GR Holdings. Viemos acompanhar sua reintegração e esclarecer alguns pontos sobre a situação do hospital." Rodrigo empalideceu. GR Holdings era uma das maiores doadoras do hospital. Se estavam enviando advogados, era sinal de que as coisas tinham ficado sérias. "Doutor Antônio, podemos conversar em particular?", perguntou o Dr. Paulo ao diretor. "Claro, claro. Vamos para minha sala." Antes de sair, Dr. Antônio olhou para Sara com uma expressão que misturava confusão e preocupação. "Sara, seja bem-vinda de volta. Rodrigo vai orientar você sobre a escala de trabalho." Quando o diretor e os advogados se afastaram, Rodrigo se virou para Sara com uma expressão hostil. "Sara, não sei que jogada é essa, mas você não vai conseguir me intimidar. Eu tenho respaldo da administração." "Rodrigo, eu não vim aqui para intimidar ninguém. Vim para trabalhar como enfermeira, como sempre fiz." Mas Sara sabia que aquela conversa educada era apenas o começo. Na pasta que carregava estavam as provas que Gustavo havia reunido. Em algumas horas, a situação daquele lugar mudaria drasticamente. Carlos se aproximou, claramente nervoso. "Sara, olha, sobre aquela noite, às vezes a gente fala coisas no calor do momento que não representa o que realmente pensamos. Carlos, cada um é responsável pelas próprias palavras e ações", respondeu Sara calmamente, organizando seus materiais de trabalho. Sara foi designada para o plantão noturno, exatamente o mesmo horário em que tudo tinha começado. Era irônico, mas também simbólico. Ela voltava para o lugar onde havia sido humilhada, mas agora com uma força que não possuía antes. Durante o plantão, Sara atendia pacientes, fazia medicação, demonstrando a competência profissional que sempre teve. Mas notou que os colegas a observavam com uma mistura de curiosidade e receio. Algo tinha mudado, e todos sentiam isso. Por volta das 10 da noite, um morador de rua foi trazido pelos seguranças, ferido e sujo. Sara viu a cena se repetindo como um déjà-vu, mas desta vez foi diferente. Ela se aproximou imediatamente sem hesitar. "O que aconteceu com ele?", perguntou Sara aos seguranças. "Briga na rua. Está meio desacordado", respondeu um deles. Sara examinou o homem rapidamente.
Ferimentos superficiais, mas precisava de limpeza e curativo. Ela olhou ao redor e viu todos observando, esperando para ver como ela reagiria. Marcela, me ajuda a levar ele para a sala de emergência? Marcela hesitou por um momento, olhando na direção de Rodrigo. Mas algo na postura firme de Sara a fez aceitar. Claro, Sara. Juntas, elas cuidaram do paciente com eficiência e carinho. Sara notou que Marcela trabalhava em silêncio, mas com dedicação genuína. Era como se a presença de Sara trouxesse de volta algo que havia se perdido no ambiente de trabalho. Foi às 2 da manhã que a situação explodiu. Dr. Antônio voltou ao hospital, acompanhado por mais pessoas, agentes da Polícia Federal, promotores do Ministério Público, auditores da Controladoria Geral. O hospital inteiro foi lacrado para a investigação. Rodrigo Silva, você está preso por formação de quadrilha, peculato e corrupção passiva, disse o delegado federal, mostrando o mandado de prisão. O rosto de Rodrigo ficou branco como papel. Isso é perseguição. Eu não fiz nada. Temos gravações suas combinando desvio de medicamentos e demissão de funcionários honestos, respondeu o delegado, fazendo sinal para os outros agentes. Marcela e Carlos observavam tudo em choque. Em questão de minutos, o homem que comandava o setor com punho de ferro estava sendo levado algemado. Outros funcionários se aglomeraram nos corredores, sussurrando entre si, tentando entender o que estava acontecendo. Marcela se aproximou, a voz tremendo. Sara, você sabia que isso ia acontecer? Sabia que a justiça chegaria uma hora, respondeu Sara calmamente. Como? Quem te ajudou? Sara olhou para a colega que havia participado de sua humilhação poucas semanas antes. Alguém que acredita que fazer a coisa certa ainda vale a pena. Dr. Antônio foi chamado para depor, visivelmente nervoso. Outros funcionários que participavam do esquema também foram levados. A operação policial foi cirúrgica. Eles sabiam exatamente quem prender e onde encontrar as evidências. Uma enfermeira mais nova, chamada Juliana, se aproximou de Sara. Sara, eu sempre admirei como você tratava os pacientes. Nunca entendi por que te demitiram. Juliana, às vezes fazer a coisa certa tem um preço alto, mas sempre vale a pena. Na manhã seguinte, os jornais estampavam a notícia da operação policial que desarticulou o esquema de corrupção no Hospital Municipal São José. Sara viu seu nome citado como funcionária que denunciou irregularidades e sentiu uma mistura de orgulho e apreensão. O hospital estava em alvoroço. Funcionários se reuniam em pequenos grupos, comentando sobre as prisões, especulando sobre o futuro da instituição. Havia medo no ar, mas também uma sensação de que, finalmente, a verdade tinha vindo à tona. Gustavo apareceu no hospital no final da manhã, acompanhado por uma equipe de auditores e consultores. Ele vestia um terno escuro e tinha a postura de quem estava acostumado a comandar situações complexas. Sara, ele a cumprimentou formalmente na frente dos outros funcionários. Como está a situação aqui? Estável. Os pacientes estão sendo atendidos normalmente. A equipe está se reorganizando. Muitos funcionários observavam a conversa, claramente intrigados com a familiaridade entre Sara e aquele empresário poderoso. Comentários sussurrados ecoavam pelos corredores. Dr. Antônio se aproximou, claramente nervoso. Sr. Gustavo, quero assegurar que o hospital está colaborando integralmente com as investigações. Doutor, a partir de hoje, o Hospital São José vai funcionar sob nova administração. A GR Holdings está assumindo a gestão temporária com aprovação do Ministério da Saúde. A notícia causou um alvoroço entre os funcionários. Sara sabia que fazia parte do plano, mas ver a concretização ainda se impressionava. Era a reforma completa que o lugar precisava. Sara Lima será nossa coordenadora de enfermagem, responsável por implementar novos protocolos de atendimento humanizado, anunciou Gustavo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sara, que havia sido demitida como empregada problemática, agora estava sendo promovida ao cargo mais alto da enfermagem. A reviravolta era tão dramática
que muitos ainda não conseguiam processar. Marcela se aproximou de Sara com uma expressão de súplica nos olhos. Sara, eu sei que cometi erros. Fui má com você naquela noite, mas preciso deste emprego. Tenho filhos para sustentar. Sara olhou para a ex-colega, lembrando das humilhações que havia sofrido, mas lembrou também dos seus próprios princípios, da pessoa que escolhera ser. Marcela, todos merecem uma segunda chance. Se você realmente mudou, terá lugar na nova equipe. Lágrimas apareceram nos olhos de Marcela. Obrigada, Sara. Eu juro que vou provar que mereço. Carlos também se aproximou, visivelmente arrependido. Sara, eu me comportei como um idiota naquela noite. Não tenho desculpa para o que fiz. Carlos, o que importa agora é construirmos um ambiente onde todos os pacientes sejam tratados com dignidade. Você topa fazer parte disso? Topo, com certeza. E, Sara, eu quero pedir desculpas publicamente na frente de todo mundo. Sara ficou tocada com a sinceridade dele. Carlos, não precisa. O importante é seguirmos em frente. Nos dias seguintes, a transformação do hospital foi rápida e profunda. Equipes de reforma trabalhavam durante a madrugada, renovando instalações que estavam deterioradas há anos. Novos equipamentos chegavam diariamente: monitores cardíacos, respiradores, aparelhos de ultrassom de última geração. Sara trabalhava incansavelmente, dividindo seu tempo entre o atendimento direto aos pacientes e a supervisão das mudanças administrativas. Era exaustivo, mas ela nunca tinha se sentido tão realizada profissionalmente. Ela implementou novos protocolos de atendimento, criou programas de treinamento para a equipe, estabeleceu canais de comunicação direta entre funcionários e administração. Mais importante ainda, instituiu uma política de tolerância zero para a discriminação de pacientes por classe social. Um mês depois da operação policial, Sara estava finalizando o plantão quando viu um homem andando devagar pelo corredor de emergência. Estava sujo, claramente em situação de rua, com ferimentos no braço que sangravam através da roupa rasgada. Com licença. Sara se aproximou gentilmente. O senhor precisa de atendimento? O homem a olhou com desconfiança. Não tenho dinheiro para pagar aqui. Ninguém paga nada. É hospital público. Venha comigo. Vamos cuidar desses ferimentos. Sara o levou para uma sala de atendimento, limpou os ferimentos com carinho e aplicou um curativo profissional. Durante todo o procedimento, outros funcionários passavam pela sala e cumprimentavam o paciente respeitosamente. A mudança de cultura era evidente. Enfermeira, disse o homem quando ela terminou. Tem muito tempo que não sou tratado como gente. Obrigado. Sara sorriu, lembrando de outra noite, outro paciente em situação similar. É assim que deve ser sempre. Cada pessoa que chega aqui merece respeito e cuidado. A senhora é diferente, tem um coração bom. Não sou diferente, não. Só faço meu trabalho direito. Quando saiu da sala, encontrou Gustavo esperando no corredor. Ele tinha acompanhado todo o atendimento da porta, sorrindo discretamente. Como você sabia que eu estava aqui? Perguntou Sara. Venho sempre verificar como estão as coisas, principalmente nos plantões noturnos. Eles caminharam juntos até a saída do hospital. A madrugada estava fria, mas o ambiente interno estava aquecido pela humanidade que agora permeava todos os cantos. Sara, tem uma coisa que quero te falar, disse Gustavo quando chegaram ao estacionamento. O quê? Nos últimos meses, trabalhando com você, aprendi muito sobre coragem, sobre fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. Você me ensinou que dinheiro e poder só têm valor quando são usados para ajudar outras pessoas. Sara sentiu o coração acelerar. Havia algo diferente no tom de voz de Gustavo. Uma intimidade que ia além da parceria profissional. Gustavo, você também me ensinou muita coisa. Me ensinou que existem pessoas dispostas a usar seus privilégios para fazer o bem. Sara, posso ser direto com você? Claro. Gustavo parou de andar e se virou para encará-la. Estou apaixonado por você.
Não só pela profissional competente, mas pela pessoa íntegra, corajosa, que não se deixa corromper pelas dificuldades. Sara sentiu lágrimas picarem os olhos. Durante meses, ela também havia desenvolvido sentimentos por Gustavo, mas tinha medo de que fosse apenas gratidão disfarçada. Gustavo, eu também tenho sentimentos por você, mas tenho medo. Medo de quê? Medo de que nossa diferença social seja um problema no futuro. Medo de que as pessoas pensem que estou com você por interesse. Gustavo pegou as mãos dela entre as suas. Sara, você já provou que seu caráter vale mais que qualquer fortuna. E eu já aprendi que amor verdadeiro não tem nada a ver com conta bancária. Eles se beijaram ali mesmo no estacionamento do hospital, onde tudo tinha começado. Foi um beijo cheio de ternura, de gratidão, de promessa de futuro. 6 meses depois, Sara e Gustavo se casaram em uma cerimônia simples realizada no jardim do Hospital Municipal São José. A festa foi aberta para todos os funcionários, pacientes e familiares. Era uma celebração não apenas do amor entre duas pessoas, mas da transformação de todo um sistema. Durante a festa, Marcela se aproximou de Sara. Sara, quero te agradecer por ter me dado uma segunda chance, por ter me ensinado que humildade e respeito fazem parte do trabalho de enfermagem. Marcela, todos erramos. O importante é aprender e evoluir. Carlos também veio cumprimentar o casal. Sara, Gustavo, obrigado por terem mostrado que é possível mudar. O hospital nunca mais foi o mesmo depois de vocês. Dr. Antônio, que havia sido mantido no cargo após colaborar integralmente com as investigações, fez um brinde emocionado. Sara e Gustavo, vocês transformaram este lugar em um símbolo de esperança. Provaram que é possível conciliar eficiência administrativa com humanidade no atendimento. Juliana, a enfermeira mais nova, também se aproximou. Sara, você me inspirou a nunca desistir dos meus princípios. Ver como você enfrentou tudo e saiu vitoriosa me deu coragem para ser uma profissional melhor. 2 anos depois, o Hospital Municipal São José havia se tornado referência nacional em atendimento humanizado. Delegações de outros estados vinham conhecer o modelo de gestão implantado. E Sara dava palestras pelo país, contando sua experiência. Em uma dessas palestras, uma jovem enfermeira se aproximou dela ao final. Doutora Sara, trabalho em um hospital onde os funcionários são maltratados e os pacientes pobres são discriminados. Como faço para mudar essa realidade? Sara sorriu, lembrando de si mesma anos atrás. Comece fazendo a coisa certa, mesmo quando ninguém estiver olhando. Trate cada paciente como se fosse sua família e nunca desista de acreditar que pequenos atos de bondade podem mudar o mundo. Mas e se eu for demitida, se me perseguirem? Então você vai descobrir que fazer a coisa certa sempre traz consequências positivas. Mesmo que demorem para aparecer, a verdade sempre vem à tona. Na saída da palestra, Gustavo a esperava no carro. Como foi? Inspirador. Cada pessoa que ouve nossa história e resolve fazer diferença no seu local de trabalho é uma vitória. Sara, tenho uma surpresa para você. Que surpresa? Gustavo entregou uma pasta para ela. Aprovação para expandir nosso modelo para mais 10 hospitais públicos do estado. O governo federal quer implementar o protocolo São José em todo o país. Sara abriu a pasta e viu os documentos oficiais. Era mais do que ela jamais havia sonhado. A possibilidade de transformar o sistema de saúde pública em escala nacional. Gustavo, isso significa que, naquela noite, quando você decidiu cuidar de um mendigo ferido, contra as ordens do seu chefe, você não estava apenas salvando uma vida. Estava plantando a semente de uma revolução na saúde pública brasileira. Sara olhou pela janela do carro, vendo a cidade se estender à sua frente. Em algum lugar lá fora, havia outros profissionais de saúde enfrentando dilemas similares aos que ela havia enfrentado. Havia pacientes sendo maltratados, funcionários sendo humilhados por fazer a coisa certa. Mas agora ela tinha os recursos e a influência para mudar essa realidade.
E tudo tinha começado com um simples ato de humanidade em uma madrugada fria. Gustavo, disse Sara segurando a mão dele. Pronta para a próxima batalha? Sempre, desde que seja ao seu lado. O carro se afastou na noite levando duas pessoas que haviam aprendido que o amor verdadeiro e a justiça social andam sempre de mãos dadas e que, às vezes, salvar uma pessoa pode ser o primeiro passo para salvar o mundo. 3 anos depois, Sara estava grávida do primeiro filho do casal. Ela continuava trabalhando no hospital, agora como diretora-geral de enfermagem, supervisionando a implementação do protocolo São José em hospitais de todo o Brasil. Em uma manhã especial, ela recebeu uma carta que a emocionou profundamente. Era de um enfermeiro de Salvador que havia assistido a uma de suas palestras 2 anos antes. Doutora Sara, quero contar que implementei seus ensinamentos no hospital onde trabalho. Hoje somos referência em atendimento humanizado na Bahia. Salvei o emprego de 3 colegas que estavam sendo perseguidos por tratar pacientes pobres com dignidade. Obrigado por me ensinar que fazer a coisa certa sempre vale a pena. Sara mostrou a carta para Gustavo, que sorriu orgulhoso. Viu só? Uma pessoa por vez, um hospital por vez. Estamos mudando o mundo. E pensar que tudo começou porque me recusei a deixar um homem ferido sem atendimento, disse Sara, acariciando a barriga. Nosso filho vai crescer sabendo que pequenos atos de coragem podem transformar realidades, respondeu Gustavo, beijando a testa da esposa. Naquela noite, Sara fez uma última ronda pelo hospital antes de ir para casa. Ela parou na emergência, onde tudo havia começado, e observou a equipe trabalhando. Não havia mais discriminação, não havia mais humilhação. Cada paciente era tratado com igual respeito e carinho. Um jovem interno se aproximou dela. Doutora Sara, acabamos de atender um morador de rua com ferimentos graves. A cirurgia foi um sucesso. Ele vai ficar bem. Sara sorriu. Ótimo trabalho, doutor. Doutora Sara, posso fazer uma pergunta? Claro. Como a senhora sempre soube que valia a pena lutar pelo que é certo, mesmo quando todos eram contra? Sara olhou para o jovem médico, vendo nele a mesma chama de idealismo que um dia teve. Porque quando você faz a coisa certa por amor ao próximo, não está fazendo sozinho, está do lado da verdade. E a verdade sempre vence. O interno assentiu, claramente inspirado. Sara se despediu e saiu do hospital, sabendo que havia plantado mais uma semente de esperança em um coração jovem. Do lado de fora, Gustavo a esperava no carro como sempre fazia. Pronta para ir para casa? Pronta, nossa família está nos esperando. Eles se afastaram juntos, deixando para trás um hospital transformado, centenas de vidas salvas e a certeza de que o amor e a justiça sempre prevalecem quando pessoas corajosas decidem fazer a diferença. Obrigado por assistir à história de Sara e Gustavo até o final. Esperamos que essa jornada de coragem, justiça e transformação tenha tocado seu coração tanto quanto tocou o nosso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias inspiradoras. Compartilhe este vídeo com quem precisa de uma dose de esperança e comente abaixo o que achou da trajetória de Sara. Qual momento mais te marcou? Sua participação faz toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdos que inspiram e transformam. Até a próxima!